A gente agora na expectativa do payroll. São 9h29 da porta para dentro. Veja só como é que estamos. Curva de juros praticamente estável. O dólar praticamente estável. Indifut praticamente estável. Todo mundo dizendo, vem payroll, vamos ver como é que tá o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Vai girar o relógio, vai girar o relógio. Veja aqui, ó, no último segundo praticamente. No último segundo. DXY subindo um pouquinho, os títulos também. Olha o disparar dos títulos de 10 anos nos Estados Unidos. E olha os futuros aqui acentuando a queda. É prenúncio de número mais preocupante. Vamos pro painel Mover Pro. Pinto! Nossa Senhora! Meu Deus. 336 mil vagas em setembro pro payroll não agrícola. O consenso apontava para 170 mil. 336, eu tô fazendo conta de padeiro aqui. É praticamente o dobro. É praticamente o dobro. O dobro seria 340 mil, se a minha matemática não tiver falha aqui na primeira olhada. 336 mil vagas em setembro. É muito forte. É mercado de trabalho americano fortíssimo. É Federal Reserve tendo que dobrar a aposta numa condução mais rigorosa. Isso é muito ruim para os mercados. Deixa eu acelerar no campo informativo, vou com a porta para fora, depois a porta para dentro e giramos a análise. Atenção, ó, payroll industrial ficou em 17 mil, o consenso era de 5, muito mais forte. Participação na força de trabalho, 62,8%. O dado anterior era de 62,8%, portanto até teve manutenção neste caso. Payroll do governo, as vagas do governo saem de 50 mil, vão a 73 mil. Média de horas semanais trabalhadas em 34,4 em setembro. Os ganhos salariais por hora avançando 0,20%. Em linha com o dado anterior. Seguimos aqui, ó. Esse é o grande coração, esse é o dado absoluto. O payroll não agrícola fica em 336 mil, quando o consenso apontava para 170 mil. Payroll não agrícola privado, 263 mil. Deixa eu pegar o complemento aqui, ó. Veja o consenso. Quando você pega o payroll não agrícola privado, foram 263 mil gerações. Consenso apontava para 160 mil, muito, mas muito mais forte. E aqui, finalmente, a taxa de desemprego. O consenso apontava para 3,7, veio em 3,8, quer dizer, levissimamente acima do consenso. Os ganhos salariais por hora em 4,20%. Na base anual em setembro, consenso, ou mais do que consenso, ó, a foto anterior era de 4,3, você teve até uma desaceleração, isso em teoria até ameniza um pouco a coisa, mas vai ser difícil amenizar esse número absoluto aqui, então. Esse número absoluto é impossível quase de amenizar. Vamos para a repercussão imediata, da porta para fora, como a prioridade exige. Veja o que acontece, ó. Nasdaq Futuro caindo 1%, o S&P Futuro caindo 0,8%, e nós temos o Dow Jones Futuro caindo 0,51%. Neste placar aqui, o dólar se fortalece ante outras moedas globais e fortes, 0,35% de ganho. DXY volta a empinar rumo aos 106,8 pontos. Os títulos de 10 anos, isso aqui é uma pancada, ó. Isso aqui é uma pancada, 10 pontos base a mais. Os títulos de 2 anos, 9 pontos base e meio a mais. O retorno médio anual dos títulos de 10 anos nos Estados Unidos já rompe os 4,82%. Aí eu te pergunto, se você pode colocar em títulos de 10 anos, pode segurar esse dinheiro a um rendimento de 4,82% em dólar, na maior economia do planeta, você não o faria tendo condições? É a resposta que muitos gestores estão dando para essa pergunta, como sim, positiva, que ajuda a explicar por que o capital está saindo de outras bolsas pelo mundo, entre as quais as bolsas emergentes, ou com especial peso para as bolsas emergentes. Una estas peças à liquidez vergonhosa que o Ibovespa tem enfrentado dia sim, dia também, e a conta passa a fechar. Muita gente guiando o capital para os Estados Unidos em cima de rendimentos muito fortes, históricos. E veja que vai aumentando. Nós temos quase 12 pontos base a mais nos pedidos de prêmio dos títulos americanos de 10 anos. Ou nos títulos americanos de 10 anos, perdoe. Da porta para dentro, a reação é imediata. A curva de juros brasileira sobe 20 pontos base em média. Para a gente arredondar, a média está em 18,5, 19. É uma curva absolutamente empinada. O dólar dispara 1,01%, nós temos R$ 5,234. Se você tropeçar numa casa de câmbio aí, tu vai pagar no dólar 5,30 e pouco já. E nós temos o Ibovespa Futuro caindo 1,04%. Uma senhora pancada para quem estava pelo menos apostando no consenso. O consenso ficou levinho perto do que veio. E você está curtindo a cobertura especial que vai girar em torno disso até o final da grade, até o Tarde TC News. Não há nada que importe mais.
Vamos lá para os primeiros pitacos. Guilherme Cunha, vamos para a trincheira do mercado. Você que estava de olho em compasso de espera, aguardando o número veio. Vamos fazer o quê? Veio 2 vezes pior do que o materializado, né? Você já narrou naturalmente aí essa forte movimentação que a gente está flagrando, alta no câmbio, queda massiva, significativa no Ibovespa. Estamos aguardando agora o mercado respirar, viu, Léo? Não era um cenário base, a gente sabia que poderia ter vindo um pouco a mais, mas veio muito forte, chegando aí nos pontos do Brunão, mas aguardando minimamente os próximos 5 minutos para o mercado dar uma respirada e ver se o recuo do preço, principalmente no câmbio, ele é existente. Mas a bolsa começa a complicar bastante, Léo. Pois é, Maestro Gui, eu tô de olho na curva de juros, conversava com o Caio em paralelo. Alguns contratos estão sendo devolvidos a leilão em função da atipicidade com que empinaram. É o caso do DI 1F30, a liquidez é muito baixa, isso é um dos agravantes para que se leiloe, mas não deixa de ser um destaque. Nos 11,86%, retorno médio anual, o contrato foi devolvido a leilão. Nós não paramos de ver pico nos vértices da curva de juros. A moeda americana agora dá uma primeira respirada. Subia mais de 1%, passa a subir 0,84%. O Ibovespa Futuro mantém praticamente 1% de queda. Mariana Costa é um senhor payroll para o mercado de trabalho americano, força da atividade mais do que demonstrada. E aí o jogo está muito embaralhado, porque praticamente não há espaço com um payroll desse. Vai ser difícil que algum dado daqui até a próxima decisão de juros do Fed tenha força suficiente para se contrapor à máxima que está sugerindo mais rigor, mais força, mais afinco do Federal Reserve. E se o Jerome Powell e os seus forem coerentes, no sentido de que tem falado recorrentemente, de que vão levar as taxas Fed Funds, ou as taxas Fed Funds, para o patamar necessário para se combater a inflação, então, Mariana Costa, e já estou esperando 9h40 para a gente ir para o Fed Watch. Então, Mariana Costa, nós devemos ter mais alguma dosagem nas Fed Funds. Não é possível que elas vão ficar estacionadas entre 5,25 e 5,5. Ou não. Diga lá, o espaço é seu para análise. Léo, um dado super forte, com revisão do dado de agosto e do dado de julho para cima. Então, agosto, que tinha sido 157 mil, veio para 236 mil e o anterior de 187 mil para 227. Sem dúvida, é um relatório que mostra um mercado de trabalho ainda mais forte do que a gente esperava, com uma resiliência, assim, inacreditável. E acho que agora a probabilidade de que você tenha uma alta de juros nessas, até o final do ano, ela começa... Até então a gente estava falando que o Banco Central estava se colocando numa postura cautelosa e que nós, economistas, analistas, estávamos imaginando que os dados mostrariam algum arrefecimento e que isso não fosse necessário. Com o dado de hoje, começa a se parecer que é sim necessário mais uma alta de juros. É isso que a gente vai começar a conversar agora, de que essa alta, de quando que deve vir essa alta de juros. De fato, a gente ainda tem quase que um mês, 30 dias até a próxima reunião, mas com esse número de hoje, o Banco Central fica numa situação muito difícil do que fazer. Minha grande preocupação no dia de hoje é o movimento dos preços. A gente deve ter um dia de muito estresse nos mercados, então como você está falando aí do DI longo, esse DI longo não me preocupa o DI curto, me preocupa as moedas, me preocupa todo o restante dos preços que vão ter no dia de hoje um movimento muito importante. E qual que é a consequência disso para todo o ajuste das carteiras? Eu fico sempre pensando nas carteiras. 9h38, é claro que a gente vai falar muito a respeito delas, a Mari, mais do que convidada a estender ainda mais a participação dela num dia como o de hoje. Deixa eu convidar o Bruno Mazzoni, que tem uma experiência fundamentalista fantástica, acompanha também na unha a economia americana e certamente, Bruno, se surpreende, junto com todos nós, pelo número. Ninguém vai me dizer que esperava 340 mil como veio. Alguém poderá dizer, era até um caso de alguns dos nossos contribuidores, que esperava mais forte. Eu estava em linha com o consenso, praticamente em linha, um pouquinho mais forte. Agora, da maneira como veio, praticamente o dobro, ninguém vai dizer que esperava. Eu, pelo menos, não vou acreditar. É uma surpresa geral o fôlego com que essa fotografia se deu. E o que é possível depreender a partir dela, hein, Bruno? Bom, vamos lá, Léo. Na economia real, o que dá para se dizer é que a economia americana realmente não esfria, mesmo depois do verão. Então, a sazonalidade dos serviços aí cada vez mais vai ficando para trás. E mesmo assim, os dados do payroll de setembro e agora outubro continuam pujantes. Então, a gente entra para uma nova dinâmica,
Muito provavelmente os acadêmicos estão fazendo novos modelos nesse momento, sem dúvida nenhuma, para tentar ali entender por que os consensos estão tão fora ali da proximidade dos dados atuais. Mas em termos de precificação de mercado, quando a gente olha para uma economia americana ainda pujante, como eu cheguei a comentar, né, o copo não é vazio para as commodities. Então, talvez, pessoal, em algum momento, quando nós tivermos aí os juros se estabilizando, ou seja, o comunicado do Powell dizer, olha, legal, vamos parar aqui, ele ser uma Lagarde da vida, falar onde que é o seu limite de juros, eu acho que vai ser esse momento, quando ele vier e deve vir, tá? Que ele tiver mais certeza, como a Mari falou, porque nesse momento ele está muito incerto, o Groisman lá deles, é aí que a gente vai ter uma virada dos mercados emergentes, tá? E vai ter uma virada principalmente nesse trade que está na tela. E muita gente está sofrendo, né? Que são os bonds americanos que caem, não param de cair, à espera do comunicado do Fed ou de dados que subsidiem ali o fundo dos bonds e o topo dos yields. Então, nesse momento, naqueles ciclos econômicos lá, a gente ainda vê as taxas subindo, a gente ainda tem uma expectativa aí de que a inflação pode surpreender, infelizmente, um pouquinho para cima, logo mais, logo menos, tá? Porque os dados de trabalho, porque ainda temos bastiões ali na economia fortes, tá? Então, o que eu gostaria de falar? Você que está apostando no 8,80, vai tomando cada vez mais pancada do mercado, nunca é bom apostar 8,80, mas a tese de desaceleração, como a gente viu os gráficos do payroll, tá? Eu vou logo menos aqui, eu trago para vocês o gráfico do payroll. Tá aqui, ó, tá atualizado já. Então agora, nós olha temos a empinada, aqui o gráfico olha do a payroll empinada. mostrando uma empinada, exatamente. A tendência, como a Mari falou, né? Você tira um pouquinho o foco, você consegue ver ali desde março de 21, quando se estabilizou um pouquinho de estímulos e durante pandemia ali, a tendência ainda é de queda, pessoal, mas não é em linha reta. Então nós temos esses spikes, né? O último grande spike do payroll aqui foi em janeiro de 23, sazonalidade de fim de ano. Depois nós tivemos aqui julho de 22, sazonalidade do meio das férias de verão. Então os últimos grandes payrolls ali vieram em julho e janeiro. Ok, dá para se entender ali aberturas de vagas no final do ano, férias de verão tem muito serviço bombando. Esse de outubro, e a Mari falou com revisões dos anteriores, é um pouco chato, né? Porque você começa a entender que, talvez então não vai ter lending, tá? A economia americana de fato, tá? E aí os novos modelos vão aparecer se isso de fato acontecer nos próximos 5 anos. A economia não está sentindo os juros aos patamares atuais, tá? Mas é um payroll que especificamente o número não é assustador, pelo menos não nesse gráfico que a gente tira um pouquinho o foco, mas ele acaba sendo chato para o mercado, acima de tudo, por causa da sazonalidade. Outubro não é um mês ali especificamente de grande geração de emprego, não nos Estados Unidos nem no mundo. Tá? A gente poderia ter ali novembro mais sendo capitulado em dezembro nas revisões, porque aí pega Black Friday, né? Pega também em dezembro, obviamente, Natal e final de ano. Então, a economia americana aquecendo antes do que se esperava ter de aquecimento, especificamente em serviço. Vamos abrir o payroll, vamos ver onde foi criada essas vagas, bem importante. Outubro é uma jabuticaba, então eu estou bem curioso aí para ver onde foi que essas vagas foram criadas, mas dá um certo, mais uma aula para o investidor de que não aposte tudo, o seu aporte de uma única vez. Vai diluindo você nos bonds, vai diluindo você no ouro, porque o dólar é o dono do mundo agora e tem mais um dado corroborando para continuar a ser. Então só vai diluindo a tese do slowdown, do arrefecimento econômico. A Mari falou, é uma certeza, só não sabemos o timing, né? Então, pode falar, pode falar. Não, eu só não quero perder o timing da ferramenta FedWatch, a gente continua essa conversa. Vejam só o que está acontecendo aqui, atualização importante para vocês. Nós tínhamos as projeções para o 1º de novembro. As projeções para o 1º de novembro estavam praticamente em 100% na manutenção das Fed Funds entre 5,25% e 5,5%. Praticamente 100% das projeções apontava para 125 e para 5,25, perdoe, ou 5,5, esse intervalo, ou seja, manutenção. Agora 70%, vou até atualizar aqui, ó. Vamos ver se caiu mais um pouco, 70% a 30. Sai de praticamente 100 a 0 para 70 a 30. E aí eu vou empurrando você e o seu racional para cada uma das reuniões pela frente. 13 de dezembro, olha o que nós temos. 59% das projeções apontando para manutenção. Quase 36,5% das projeções apontando para mais 25 pontos base. E nós temos 5% por fora pedindo mais 50 pontos base.
Aí a gente empurra o raciocínio para 31 de janeiro. Aliás, aqui vai ficar bem ilustrativo, ó, se eu usar a ferramenta Compare. Dá uma olhada, ó. Tá vendo só? Olha só como tinha 81 ou quase 82% de projeções para manutenção na próxima reunião, depois 79, agora 68. Então isso ilustra muito bem a maneira como teve o desconto depois dos dados do payroll nas projeções de manutenção. E o mesmo a gente aplica, ó, para mais 25 pontos base, saiu de 20 para 32% nas projeções. Para dezembro, olha o compare também, bem ilustrativo, a gente sai de 66,98% para 57% de projeções para manutenção das Fed Funds. Em compensação, por mais 25 pontos base, saímos de quase 30% para 37,57% das projeções. Quando a gente vai para janeiro, aí a gente tem, ó, corte de juros bem lateralmente, saiu de 8,42 para agora quase zero. E nós temos manutenção saindo de 63,9 para 55% de chances. Enquanto a notícia parece estar aqui, ó, mais 25 pontos base, sai de 27,57 pontos para 36,62 pontos percentuais. Ou seja, houve uma empinada nas projeções que sugerem mais 25 pontos base, pelo menos para a reunião de janeiro. Você ainda não tem um cenário base com mais 25 pontos base. Isso você ainda não tem aqui. Mas você tem aumento nas projeções que enxergam o aumento dos juros. Então, Bruno, eu não sei se você tinha um último ponto aí para detalhar. Quis pegar justamente esse trajeto para a gente não perder o calor com que há essa empinação nas apostas por mais 25 pontos base. Você dizia, até em cima de educação financeira, um cuidado absoluto para não apostar veementemente, de maneira absolutamente completa, num só cenário, porque o número pode chacoalhar pra caramba e é o que tudo indica esse número fez. É isso, Léo. Acho que na aplicação financeira, com todo respeito ao dinheiro de cada um que nos escuta, né, não é legal você tentar ser herói, né? Você tenta ser herói, talvez na sua vida pessoal, aí, fazendo alguma coisa diferente do restante, mas quando o assunto é dinheiro, você tem que ser pragmático. Nesse momento, o pragmatismo nos coloca, olha, dólar ainda é forte, dólar ainda é resiliente, a economia não está parando tão forte ou desacelerando tão rápido quanto a gente imagina. Então você segmentar os seus aportes aí numa aposta, que pode ser recessão, não tem problema nenhum, tá? Mas segmentar esses aportes seria muito importante, tá? Para você evitar, por exemplo, agora passar um baita de um calor desnecessário. Tá, se você achou que ontem foi uma grande oportunidade, pois bem, temos mais um payroll de novembro. Novembro tem lá o início da Black Friday, fim de ano, difícil acreditar que a gente vai ter um recrudescimento da economia americana nesse finalzinho de ano. Outubro seria o mês ali mais específico, mas estou curioso para ver, Léo, como é que tá, em que áreas, né, foram criadas esses empregos. E a gente vai fazer isso. Tem duas coisas que a gente vai fazer, até pela urgência do tempo. Primeiro, nós precisamos calibrar as expectativas para o mercado. Vamos falar de para frente agora, o mercado à vista aqui no Brasil. Por que, Guilherme Cunha? E aí você volta para a roda. Porque muita gente atentamente está dizendo que é dia de liquidação. Que hoje a gente pode flagrar algumas quedas meio constrangedoras e que podem oferecer oportunidade, sobretudo com um horizonte um pouquinho mais longo. Então eu também quero te ouvir sobre isso. E quanto à fotografia do dia mesmo, quer dizer, o intraday, a galera que quer tentar surfar alguma onda, todo cuidado é pouco, né? A gente deve ter uma liquidez bastante baixa. Daqui a pouquinho, quando a abertura se consolidar, eu vou poder trazer aqui o volume projetado. Por enquanto, o Ibovespa Futuro vai caindo a 1,06%. Nós temos um volume de 2,9 bilhões até aqui para o Indifut. Você tem bastante experiência, pode falar se é um volume pequeno, médio, maior. Curva de juros, máxima intradiária em alguns dos vértices. Nós temos 19 pontos base e meio a mais em toda a extensão. E a moeda americana subindo 0,75%. Então, o que esperar da abertura do mercado à vista diante do que o payroll contratou? Essa é a história que a gente começa a tabelar agora. E aí, já dentro do mercado à vista, sobretudo nos primeiros minutos do leilão, vamos ver o que é que o tempo vai permitir, eu quero com a Mariana Costa mergulhar no release, porque houve um release, a gente vai para a tabela, a gente vai ver onde é que os setores mais se aqueceram, onde é que menos se aqueceram dentro do mercado de trabalho americano. Melhor cobertura está aqui. E muita gente, Gui, para eu te passar a palavra, está conhecendo o nosso trabalho agora, nessas grandes coberturas. Pô, se inscreve no canal, pessoal, deixa o dedo no like, muita gente nos acompanhando, a gente agradece demais. Pois não, Gui?
Excelente, Leozinho. Então vamos lá organizar todo o contexto, né? Visto que uma vez o gráfico da direita, o índice futuro, já nos traz a perspectiva de uma abertura, obviamente, muito ruim. E de fato, quando nós temos uma curva de juros, mais uma vez, nesses pedidos de prêmio, coitado do mercado interno. Então não vai ter espaço hoje, na abertura do à vista, de enxergarmos alguma possibilidade interessante para o curtíssimo espaço de tempo, vulgo intraday, por exemplo. Né? Então, por muitos dessa semana, a gente viu alguns momentos as commodities poderem ajudar, os bancos poderem ajudar, a parte dos ativos mais sensíveis aos juros ter um repique, mas a data de hoje não. Tende a ser uma abertura muito mais em bloco para baixo, que a única alternativa para quem ainda detém caixa e está se programando para uma movimentação para prazos maiores, como você pontuou, sim, existe uma Black Friday na nossa bolsa antecipada, porque banco hoje cai, hoje Petrobras tem uma movimentação ainda mais intensificada via gráfico, então algumas empresas que ainda detêm bons fundamentos vão sofrer esse movimento anti-risco e só vai favorecer para um cenário de prazos maiores. Hoje, quem ainda não fez nada, é muito importante fechar a casinha, sair da plataforma, acompanhar todo o conteúdo da TC News, para que daí sim, semana que vem, depois desse fechamento, para a gente entender qual que foi de fato a digestão do mercado, né? Porque hoje já foi um payroll diferente. Não tivemos um retorno de preço no câmbio, como havia se esperado nos últimos payroll, tampouco o índice fez algum respiro. Foi um gráfico de 5 minutos, um candle de 5 minutos, e agora ele está rompendo as mínimas. E tem mais uma situação, Léo, que você falou de volume, que impacta na semana que vem. Semana que vem é mais curta aqui no nosso país. Então, hoje ninguém vai querer dormir posicionado, tampouco alguém vai querer ficar se movimentando antes do feriadão aqui no nosso país. Muito cuidado, porque agora, de fato, começou a ficar esquisito. Não, em termos de liquidez, você foi preciso, porque a semana que vem tem feriado na quinta e, portanto, tem feriado na sexta, né? Nós estaremos aqui. Eu e o Caio, a gente até brinca na redação, o Caio já sabe qual que é o texto na sexta, né? Eu sei, a gente abre e fala, olha, atenção para a liquidez muito baixa, afinal de contas é emenda de feriado. Ou seja, em termos de volume de negociação, é segunda, terça e quarta a semana que vem. A sexta-feira, em termos de cobertura, sempre é importante. Você vai ter o mundo girando do mesmo jeito, os mercados globais se mexendo do mesmo jeito e nós vamos estar aqui para contar a história. Quinta-feira não, porque o mercado está fechado. Mas volume de negociação estimado é mais para segunda, terça e quarta. Mas o gringo, tendo a informação do feriado, pode até segurar um pouquinho mais. O pouco aporte que eventualmente passa pela cabeça do investidor estrangeiro para um país emergente como o Brasil, neste momento, nesta altura do campeonato, em meio a tudo que a gente está vendo, pode ser postergado tranquilamente diante de uma semana que vai ser marcada por feriado e, portanto, mais encurtada. É um belo complemento esse trazido pelo Gui. Nós temos 9 horas com 52 minutos. Você entende, né? Basicamente, é sentar em cima da mão. Senta em cima da mão aí se você não abriu o home broker, se você tá na dúvida. Pro intraday, hoje não é o mais recomendado. O volume de negociação vai te tapear, o que tudo indica. Muito cuidado e muito alerta. Para você que, no entanto, tem um horizonte muito de médio prazo, de longo prazo, puxa, de repente, em cima do valuation correto que você pode estar fazendo, hoje você vai ver alguns preços que vão dar senhoras oportunidades. Mas o horizonte é o determinante em cima do racional do Guilherme Cunha para você tomar a sua decisão. Mariana Costa, eu vou mostrar para você como é que está a tabela do pré-mercado americano e os reagentes a esses dados do payroll nos últimos minutos. Veja o que nós temos. S&P, Nasdaq e Dow Jones Futuro. O S&P agora já cai mais de 1%, 1,10%. O Nasdaq está caindo 1,35%. E o Dow Jones, que de todos os indicadores é o mais exposto à economia real americana, é o que menos cai, embora também caia, e numa proporção que não é banal, 0,8%. Para os Estados Unidos, isso aqui é muito diferente de um Ibovespa cair 0,8%. Para os Estados Unidos, tem notícia aqui. Só que as notícias maiores estão aqui. O DXY, na hora do payroll, subia 0,32. Está quase dobrando. Nós temos o DXY praticamente de volta aos 107 pontos. 0,60% de estresse para o DXY, que é o indicador que traduz a performance do dólar em comparação com moedas pares desenvolvidas. Então estamos falando de euro, de iene, de libra esterlina e outras moedas deste tipo. A maneira como o dólar se fortalece ou se enfraquece em relação a essas moedas desemboca no DXY ou no DXY. E a gente está vendo exatamente o dólar mais forte, porque os dados do payroll apenas certificam que o Fed vai ter que continuar sendo mais rigoroso. Isso implica valorização, apreciação da própria moeda. Os títulos de 2 e de 10 anos carregam senhoras notícias.
Os títulos de 2 anos estão subindo 11 pontos base, 5,13% ao ano, como retorno médio até o vencimento. E no caso dos de 10 anos, 15 pontos base a mais, 4,86, nós estamos indo para 4,9, se você quiser exagerar, como retorno médio anual em dólar para a maior economia do mundo, nos títulos mais seguros do planeta. Não se produziram títulos mais importantes e seguros do que esses. Como é que isso aqui não vai fazer com que o capital escoe para os Estados Unidos? Impossível. E o índice VIX subindo 7, tá bom para você? 7,25%, 19,82 pontos. É um tabuleiro que reflete com exagero, pouco, muito, com precisão. O tempo vai dizer, e as próximas linhas que a Mariana Costa vai ajudar a organizar vão dizer também, o quanto que a digestão está proporcional. Mas o fato é que é este quadro, ou esta tabela, que melhor traduz o peso do que o payroll trouxe até aqui em relação aos dados de setembro. E aí, eu vou compartilhar aqui com vocês uma outra tela. A gente está vendo aqui 2 gráficos selecionados pela Mariana Costa que vão nos ajudar bastante a entender melhor esse cenário. Eu vou com o zoom aqui ajudando no olhar dela. O que é esse gráfico e o que cada uma dessas linhas revela? Mariana Costa, a palavra é sua. Essa é o gráfico lá da própria pesquisa do payroll. Então, essa primeira linha é o total, são os 336 mil, a diferença, né, a variação no mês contra mês. A bolinha vermelha são os 336 e ali o coloridinho é o intervalo de confiança. Perfeito. A barra azul, justamente. Então, tentando responder a pergunta do Bruno, aonde foram criados esses empregos? Excelente. Uma grande parte deles está ali no setor privado, e daí, logo depois, a gente vê o que chama a atenção da gente, no setor de serviços. Então, aqui é uma pressão importante para o Fed. Você tem criação de vagas de trabalho no setor de serviços. E isso sugere que você pode ter uma pressão adicional sobre preço, sobre inflação. Você vê que já na segunda linha, que seria mining, né, que é extração mineral, é uma criação muito menor. Construção muito menor, real estate, real trade, né? Como que eu digo isso de real trade? Transportes também, tá na mesma linha, né? Também transportes, mas você vê, Utilidade todos pública. eles estão num nível muito menor do que de serviços. Que é o que mais contrata inflação, não é? Ou um dos setores que mais Justamente. podem contratar. Aí é que é o ponto. Se a gente tivesse essa abertura, talvez essa fosse a preocupação ali do Bruno, se a gente tivesse essa abertura em, por exemplo, só governo ou trading ou alguma outra coisa que tivesse uma pressão menor, a preocupação poderia ser um pouco menor. Então eu entendo que este número aqui, ele nos mostra que o payroll de hoje nos adiciona ou nos deixa uma preocupação maior de como fica o comportamento da inflação à frente. E daí eu volto a dizer, a gente tem uma desaceleração da inflação, mas ela precisa ser contínua, ela precisa, ela passar dos seus 4%, ir para os 3% e ir para os 2%. Com esse quadro que a gente tem aqui agora, fica mais difícil imaginar que a inflação vai continuar a cair lá para frente. Uma coisa importante que a gente tem que pensar é que se essas pessoas estão em melhores condições de emprego, elas estão, né, que estejam ganhando a mesma coisa, mas a inflação está caindo, o poder de compra delas é maior. Você não está tendo a alta dos juros não está conseguindo fazer com que exista uma restrição suficiente para que esses preços possam cair. Então, é um quadro preocupante para o Fed. Eu acho que o dia de hoje vai ser um dia muito importante de ajuste de preço. Você está falando, será que essa alta está sendo exagerada? O dia de hoje vai ser exagerado, Léo. Não dá para a gente pensar diferente. A gente tem que ter um ajuste importante de preços hoje em função desse payroll. A gente veio até esse momento, a divulgação do número, de uma forma muito cautelosa. Por quê? Os preços já estavam exagerados, nós já estávamos nas máximas. Se houvesse um alívio, seria muito bom, a gente voltaria para uma dinâmica anterior. Mas existia esse risco, que foi o que aconteceu agora, de um número mais forte.
Acontecendo isso, o que significa para o Fed Funds? O Fed de fato vai ter que subir mais agora no curto prazo, porque antes a gente estava apenas no mantra, né, de que os juros vão ficar altos por um tempo mais longo. Mas agora, com esse número, significa que o Fed de fato vai ter que agir? Ele vai ter que vir com mais 25, mais 50 pontos? E daí muda o cenário. Mariana Costa dando uma baita de uma análise para os dados do payroll. Nós temos uma outra imagem que também foi selecionada aqui pela nossa produção. E a gente está vendo aqui mais a parte do desemprego, eu quero entender, né? Tá ali, ó, persons not in the labor force, who want a job. Ou seja, pessoas que estão fora do mercado de trabalho, mas que querem um emprego. E aí empata a metodologia brasileira e americana. Porque se você está fora do mercado de trabalho, mas não quer um emprego, se você não está procurando um emprego, unidos do seu Madruga, como a galera costuma brincar para dar mais leveza, você não é considerado um desempregado. Isso. Você só é considerado um desempregado se você está fora do mercado de trabalho, mas está procurando, está querendo entrar no mercado de trabalho. E aí o que esse gráfico revela? Você vê que ele tem um espectro de tempo muito amplo, né? A gente está saindo de 2003 até 2023, então é o recorte da década. E você vê que o pico se dá justamente no contexto da pandemia. Pois não, Mari? Então, esse para o professor Cabral. Então, ali na pontinha, o que a gente vê? Que você tem mais pessoas que estão interessadas em buscar emprego. Estão fora da força de trabalho, mas querem trabalhar. Isso acontece quando há uma percepção melhor sobre a economia. Quando há uma percepção muito ruim, a pessoa desiste, é o desalentado. Então aqui você tem um número menor de desalentados. Isso também sugere uma pressão adicional sobre preço, isso sugere uma economia mais forte. Então dá um quadro aqui, respondendo, né, ao professor Cabral, uma percepção de um mercado de trabalho mais robusto. Ó, gostou desse conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais sobre esse assunto e muitos outros na cobertura ao vivo do Pregão? É no Ritmo da Bolsa. A gente te espera. O Manhã TC News é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Até lá!